Bem-vindo a todos para mais uma aula sobre os princípios da dinâmica, as leis de Newton, e nós falaremos aqui sobre a lei de Hooke, que rege as forças elásticas que agem sobre molas. O cientista inglês Robert Hooke, ele estudou as deformações elásticas e enunciou a lei F igual a kx, onde k é a constante elástica da mola e x é a deformação sofrida por uma mola. Como ele chegou a essa lei? Provavelmente, com certeza, melhor dizendo, usando um método científico. Os métodos científicos, os passos para desenvolver um método científico, nós aprendemos no ano passado e no início desse ano nós falamos novamente. Então vamos lá para a lei de Hooke. Eu tenho aqui uma mola na sua posição de equilíbrio. Significa que essa mola ela não está nem distendida e nem comprimida. Ela não está alongada, ela está na sua posição de equilíbrio. Então aqui é o ponto zero dela. Se eu espichar, distender essa mola através de uma força F, ela estará fora da sua posição zero de equilíbrio, uma quantidade x. Ela estará deformada de x. Se eu dobrar a força F, a minha deformação, o quanto ela está fora da sua posição de equilíbrio, também dobrará, caso ela seja uma mola ideal. Então a lei de Hooke ela vale para molas ideais, onde isso se segue, ou seja, se eu não aplico nenhuma força, a força é zero, eu não tenho nenhuma deformação, é a posição de equilíbrio. Se eu aplicar uma força de intensidade F, ela sofrerá, essa mola, uma deformação x. Se eu aplicar uma força de intensidade 2F, a minha deformação será 2x. E assim por diante, 3F, 3x. Então, se eu traçar aqui esses pontos e ligá-los, eu vou ter uma reta. Essa reta ela vai acontecer para toda mola que segue a lei de Hooke, dita como mola ideal. Tá? Pois bem, eu vejo aqui no gráfico f em função de x, que f é proporcional a x. Esse símbolo aqui na matemática é o símbolo da proporcionalidade. Quando algo é proporcional a outro, para que isso se torne uma igualdade, é necessário colocar uma constante de ajuste. Essa constante de ajuste aqui é a constante elástica da mola K. Tá? É o que chamamos de constante elástica da mola K para aquelas molas consideradas ideais que seguem a lei de Hooke, que é as que nós iremos trabalhar. Exemplo. Uma caixa de 8 kg está sobre uma superfície horizontal sem atrito e presa a uma mola horizontal com a constante de força de 800 N por metro. Se a mola estiver comprimida fora da sua posição de equilíbrio de 4 cm, qual será a aceleração da caixa? Então, vamos tentar aqui, inicialmente, vamos fazer um desenho representando o que está acontecendo. Eu tenho a mola, eu tenho a caixa de 8 kg e essa caixa está comprimida 4 centímetros da posição de equilíbrio. Então, se a mola não estivesse nem comprimida nem distendida, a caixa estaria aqui na posição de equilíbrio. Só que a mola foi comprimida em 4 centímetros, que é a minha deformação. Obviamente, a mola vai reagir aplicando na caixa uma força, tá certo? Na direção oposta, a força elástica. Muito bem, para começar a resolução, eu leio várias vezes até que eu entendo o problema. Já fiz aqui a minha figura, então vou aplicar agora as forças naturais que aparecem aqui, como a força peso, que vai promover lá, devido ao plano de apoio, uma força normal. Muito bem. Eu vou escolher essa direção horizontal como a direção x, que é a direção do provável movimento. E vou aplicar, então, a equação de movimento. Essa é a direção provável do movimento x, 90 graus, sempre vai me aparecer ali a direção y. Então, como pela segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes a aceleração resultante, nós temos aqui a equação do movimento para essa caixa e vou aplicar na caixa, tá ok? Na caixa nós vemos o seguinte, olha, eu tenho uma força peso para baixo e uma normal para cima. Essas duas forças elas se anulam. Obviamente, se normal e peso se anulam, é porque não tratam, as duas não se tratam
de um par de ação e reação. Olha, a força peso é uma ação, está na caixa. A reação está lá no centro da Terra. A caixa puxa a Terra e a Terra puxa a caixa. A normal é uma força de reação, não a força peso, mas a força de contato da caixa com a superfície. Então a caixa empurra a superfície, essa força está na superfície. A superfície não é boba, reage empurrando a caixa com a força normal N de reação. Então eu tenho aqui 4 forças, que é a força peso, a força no centro da gravidade, a força normal e a força na superfície. Mas na caixa aparecem apenas 2. Como me interessa o movimento da caixa, a força resultante igual a massa vezes a aceleração é uma equação de movimento. Para quem? Para quem se movimenta, que no caso é a caixa. Eu estou estudando só a caixa. E na caixa eu tenho apenas essas 3 forças. As outras não estão na caixa. E como essas duas não são um par de ação e reação, elas podem se equilibrar. E é o que está acontecendo aqui. A caixa não desce, a caixa não sobe, porque a normal e o peso são iguais, elas se anulam, elas se equilibram. Sobra apenas a direção X, a direção do movimento. E é nessa direção que eu vou resolver o meu exercício, porque a caixa tem apenas uma força na direção do movimento, a força elástica. Portanto, ela é a força resultante, porque ela é a única. E quanto ela vale? Kx. Mas toda força resultante é igual a o quê? Massa vezes aceleração. Então, a força elástica Kx é igual a massa vezes aceleração. A constante K, ela é de 800 N por metro. A deformação da mola, ou elongação, ela vale 0,04 metros. São 4 centímetros, que transformados em metro dividido por 100 é igual a 0,04 metros. A massa é de 8 kg, foi dado, tá certo? 800 vezes 0,04, isso dá 32. Metro em cima, metro embaixo, cancela, sobra só newton. 8 kg passa dividindo, 32 por 8, dá 4. 8 vezes 4, 32. Newtons por quilograma é força por massa. Isso dá aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a resposta do exercício, tá ok? Exercício proposto número 2, a mesma caixa de 8 kg, a mesma mola, mas agora pendurada, tá certo? No teto. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, qual será a deformação X sofrida pela mola? Então, agora o que eu tenho é isso, a caixa pendurada na mola, em repouso, tá? Dá uma oscilada no início quando você pendura, aí quando isso para, entra em equilíbrio com a caixa, é o que eu quero estudar. Tenho que lembrar aqui que anteriormente, sem a caixa, a posição de equilíbrio da bola é uma posição mais alta, porque aqui a mola vai sofrer uma deformação, que é exatamente o que eu estou procurando. A deformação sofrida devido ao peso da caixa. Tá? Então aqui eu vou colocar agora as forças da natureza, a força peso, tá certo? Que vai ser contrabalançada na caixa pela força elástica. À medida que você vai deformando, alongando a mola vai fazendo uma força contrária, tá? Puxando a caixa para cima. Quanto mais a mola se alonga, maior é a força elástica puxando essa caixa para cima. Tem mais forças aqui? Na caixa não, tá? A força peso é uma força de ação, tá certo? A reação está lá no centro da Terra. A força elástica é uma força de ação, tá certo? É um par ação e a reação está aqui na mola, que começa a puxar quem? A parede do teto onde ela está presa. Mas eu não estou estudando a parede, eu só estou estudando a caixa. Então, na caixa, o que me interessa são as forças que estão nela. E nelas estão apenas essas duas. É um par de ação e reação? Não. Peso é uma ação, reação está lá no centro da Terra, tá ok? Muito bem. Vou aplicar a segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Quantas forças eu tenho? Na direção do movimento, essa é a minha direção X, a direção do movimento. A vertical, ela não necessariamente tem que ser a direção Y, tá? Ou você pode dizer, não, é a direção Y e a direção Y é a direção do movimento. Então, na direção do movimento, eu tenho duas forças. Eu escolho para cima como sendo positivo. Então, a força elástica é positiva, a força peso é contrária, então ela é negativa. Essa menos essa vai ser igual
a massa vezes a aceleração. Mas olha só, está parado. Se está parado, a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, a força elástica menos a força peso se equilibram. É igual a zero. Porque não tem aceleração, vai estar em repouso. Depois que oscila e para, entra em equilíbrio, tá certo? Eu vou ter o repouso, a aceleração nula. Portanto, eu passo o peso para a direita, mudo o sinal, a força elástica e a força peso têm o mesmo módulo. Força elástica é Kx, força peso é mg. Eu estou procurando quem? O x, a deformação que a mola vai sofrer. Então, passo o k para lá dividindo, eu fico com mg sobre k. A massa ele deu 8 kg, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a constante elástica da mola 800 newtons por metro. 8 vezes 10, 80. 80 dividido por 800 dá 0,1. Aqui, ó, newtons nas unidades, newton equivale a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, ou seja, massa vezes gravidade é força-peso, é newton. Então, quilograma, metro por segundo ao quadrado, cancela com newton. O que sobra? O metro lá embaixo. Multiplica primeiro pelo inverso da segunda, o metro vai lá para cima. Portanto, sobra exatamente a unidade para x, que é de comprimento, metros, no sistema internacional. 0,1 metro ou 10 centímetros. Tá ok? Vocês podem, então, fazer os exercícios da página 246 a 255 do livro texto. Tá? Um bom estudo para vocês. Obrigado.